É muito forte. Gente, hoje eu quero falar sobre obediência. Às vezes muitos de vocês vão pensar, que papo chato, obediência, né? Mas nós vamos ver aqui pontos importantíssimos, que se você não obedecer, o atraso que vai estar acontecendo na sua vida. E nós vamos ver aqui homens, grandes homens de Deus, sábios, inteligentes, usados por Deus, mas que uma vez passou pela cabeça deles de fazer o que deu na telha deles. Não ouviu a voz de Deus, não seguiu o mandamento. E aí acontece o pior. Quero estar lendo aqui em 1 Samuel 15. Vou falar muitos versículos hoje, tá, gente? Porque eu não quero ficar muito só nas minhas palavras, não, para não falar que depois foi só eu que falei, né? Porque a Bíblia, ela se fala por si própria, então não precisa ficar falando. Em 1 Samuel 15, versículo 22, fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui, gente, se passa a história de rei Saul, né? Antes de Saul, vinha Samuel. Samuel foi o último juiz. E então o povo, a partir dali, eles não quiseram mais juiz. Eles queriam um rei. Falaram com Samuel: olha, Samuel, a gente quer um rei. Porque todos têm um rei, a gente não tem. E a gente quer ser igual aos outros, nós queremos um rei. E Samuel orienta o povo: olha que vocês vão chorar. Não é tão bom assim ter um rei assim do jeito que vocês pensam, não. Mas o povo fala: não tem problema, a gente quer assim mesmo. E então o Senhor ouve o pedido e levanta Saul como rei. Então Saul, foi o Senhor que levantou ele como rei. Mas o que acontece? Para chegar aqui que Samuel vem falar isso aqui com Saul, mas não é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios? O que se passa aqui nessa história? Se passa que Saul, voltando cá no capítulo 15, versículo 3, assim fala o Senhor dos Exércitos com ele, ó: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Era o povo inimigo, né? Era para eles lutar contra aquele povo inimigo e não poupar nada, não poupar animais, não poupar ninguém. Essa foi a ordem. E o que Saul fez? Chegando lá, Saul faz o quê? Chegou nos queneus e falou assim: ide, vos retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que nenhum mal venha acontecer a vocês. Então Saul já começa aqui, ó, poupou os amalequitas. Mas cá no capítulo 9, ele também vem e perdoa Agag. E ele faz o quê? Aquilo que ele viu com seus olhos que era bom, ele pegou para ele. As ovelhas e os gados que estavam bonitos e tal, ele pensou assim: isso me interessa. Ele pegou, ele não poupou. E levou. Quando Samuel chega lá para poder encontrar com Saul, ele já chega na maior cara lavada, né? Olha, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu obedeci, eu fiz o que o Senhor mandou. E Samuel fala assim: mas espera aí, que barulho é esse? Que mugido de gado é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul vai e fala o quê?
inventa desculpa para o seu erro, né? Porque sempre quando erramos, nós queremos ter um porquê. Não, eu fiz isso porque, né? Não é verdade? É assim desde o início da criação, né? Quando o Senhor chegou para Adão e falou assim: "Uai, Adão, você comeu do fruto da árvore da vida? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste me fez comer." Aí chega para Eva: "Eva, você comeu?" "Ah, Senhor, foi a serpente." E então sempre uma desculpa. E aqui Saul vai e inventa desculpa e fala assim: ele fala assim: "E enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, amalequites." E olha só o que você fez. Esse Samuel falando com ele, né? Ele vai falar assim: "Ah, mas o povo me pressionou. O povo, eles ficaram querendo trazer esses gados, essas ovelhas, e eu trouxe, mas sabe para quê? Para me oferecer em sacrifícios ao Senhor. Eu vou pegar eles e vou oferecer para o Senhor teu Deus." E aí Samuel vai e fala com ele: "Nossa, mas você desobedeceu a ordem do Senhor." E aí o que acontece? O Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei. E Samuel, mesmo assim, passou a noite toda orando, clamando ao Senhor, porque Samuel gostava muito de Saul. Afinal, né, ele acompanhou ele desde jovem, o chamado dele. Mas não foi a primeira vez que Saul fez isso. Voltando cá no capítulo 13, a gente vê aqui na guerra dos israelitas contra os filisteus, qual que era o acerto que Saul tinha feito com Samuel? Você vai lá, depois de 7 dias eu vou chegar e vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Chegando o sétimo dia, o que Saul fez? Ele vê o povo querendo ir embora, indo para lá, largando ele. Ele vai e toma a decisão: não vou esperar Samuel, não. Eu mesmo vou oferecer esse sacrifício. E aí, ele vai e oferece aquele sacrifício. E quando ele estava terminando, Samuel chega. Ou seja, quem esperou 7 dias não poderia ter esperado um pouquinho mais? Foi questão de minutos, talvez de 1 hora, 2 horas, não sei. E aí Samuel vai e fala com ele assim: "Ah, Saul, o que foi que você fez? Que foi que você fez? Poderia ser você e toda a sua geração, a sua família, ser rei, mas agora o Senhor não quer mais você como rei, porque você desobedeceu. Agora o Senhor vai procurar alguém, vai levantar alguém que seja obediente a Ele." Por causa de alguns minutos, gente. Já viu falar que quem tem pressa come cru? Nós não temos paciência, não é verdade? Você consegue esperar no microwave, o micro-ondas, lá, o tanto de minutos que pede? A gente sempre tira antes da hora. E na hora que vai ver, está gelado no meio. Tem que pôr de novo. Por quê? Porque não soubemos esperar. Hoje, o meu trabalho depende 100% do GPS. Deixa eu não obedecer o GPS e entrar numa outra rua para ver o que vai acontecer. Um atraso para mim total. Às vezes eu estou no meu local de destino há 2 minutos. E por causa de uma rua errada, eu tenho que dar uma volta de 15. E assim é a nossa vida. Às vezes você está quase lá. Mas aí você vem com aquele negócio: eu acho que eu posso fazer assim, não tem problema. Só dessa vez. E aí você atrasa toda a sua vida. E talvez nem tem mais tempo. Mas hoje o Senhor está aqui e quer te dar uma oportunidade. A palavra de hoje é: obedeça. Seja obediente. Tudo que o Senhor quer de nós, meu querido, é obediência. É o que Moisés vinha falando com o povo de Israel. Olha, se vocês obedecerem, se vocês guardar os mandamentos do Senhor, tudo vai bem. O Senhor vai te abençoar em tudo. E depois foi passando tempo, veio Josué para guiar o povo.
E a mesma coisa ele falando, gente, vocês têm que ser temente ao Senhor, guarda os mandamentos, sejam obedientes, para que você vá bem. E muitas das vezes o povo não era, e era por isso que eles sofriam tanto. Porque todas as vezes que a gente desobedece, a gente paga um preço, paga um alto preço. Em Tiago 1:22 fala assim, de você ouvir e não praticar. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos ensina, que tem resposta para tudo. Tudo que você tiver dúvida, a Bíblia tem resposta. Então, uma coisa é você ler, eu conheço, eu sei esse mandamento. Mas se você não colocar em prática, de nada vai valer a pena. Em Esdras 7, versículo 10, fala assim, não adianta ter o conhecimento e não levar à prática. Que adianta você saber e não praticar? Não fazer isso no seu dia a dia? Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. E Mateus 21, que fala de um homem que tinha 2 filhos. E ele vai falar com o mais velho e fala assim, filho, hoje eu quero que você vá lá trabalhar na minha plantação de uvas. Aí o filho vai e fala, eu não quero ir não vou. Mas depois, no final ele muda de ideia e vai. Já o outro filho fala assim, tá bom pai, eu vou. Mas no final ele não vai. E aí tem a pergunta, qual destes fez o que o pai queria? Aquele que falou que ia, mas não foi, ou aquele que falou que não foi, mas acabou indo? Sabe o que quer dizer isso? O que traz para nossas vidas hoje? Que não importa como é que foi os seus erros, a sua vida até aqui, o que importa é você mudar lá para frente, mudar a partir de agora, mudar suas decisões, seus pensamentos, suas atitudes. O diabo, ele que nos acusa, é ele que fica falando na mente, mas você lembra o que você fez lá naquela época? Você lembra o que você falou? Ele é o nosso acusador, o Senhor não nos acusa. O Senhor, se você arrependeu de todo o coração, o Senhor abre os braços e fala, vem, e não peques mais, eu te aceito, venha como estás. O Senhor é bom. Em Marcos 7, os fariseus, eles zelam muito pela tradição, mas eles não dão valor à palavra de Deus. Aí o que o Senhor diz? Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Continuou o Senhor ainda falando, vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos. Ou seja, ter aparência, parece, mas não é. Você já viu falar assim, às vezes a gente está com o filho da gente, alguma coisa assim, eles olham e falam assim, nossa, ele é tão bonzinho, aí na cabeça a gente fala assim, você que pensa, parece, mas não é. Tem muita gente assim na igreja, irmãos. Você olha assim, parece, mas não é. Se olha no espelho, você chega no espelho, vê o quê? Nada. Não vê nada. Não adianta, então, a gente saber e não praticar. É isso que a palavra de Deus nos fala. Obedecer por completo, não obedecer partes. Por quê? Porque todos nós conhecemos os mandamentos, não é? Mas nós temos a mania de obedecer aquilo que nos convém. Isso obedeça, é claro. Mas quando aquilo que você agrada, aí você fala, mas não tem problema. E a gente tem mania de nomear também os tipos de pecado, né? Adultério. Isso aí é nota alta. Né? Não matarás. Opa, nota alta, não tem problema. Aí na hora que você vai e deseja
ter a casa do outro ou o carro do outro. Isso é um desejo meu, humano, o Senhor não leva em conta. Mas o Senhor não olha, gente. É tudo, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Isso eu aprendi desde criança. Não existe. É sim ou não. Tiago 2,10 fala assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. É forte isso. Nossa, Deus. Não tem como você obedecer 9 e aquele outro. Isso aqui não precisa. Então, deu na mesa, é como se você tivesse quebrado todos. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Por exemplo, nos 10 mandamentos: honrar pai e mãe. Não dirás falso testemunho. Não cobiçar a mulher do próximo ou a casa do próximo. Né? Então, às vezes, é aquilo que eu falei. Você põe em mente que os grandes mandamentos que eu tenho que obedecer, poxa, eu obedeço. Eu não roubo, eu não mato. Né? Eu estou me comportando bem. Mas, às vezes, a gente peca naquelas coisinhas de desejar a coisa do outro, de cobiçar a coisa do outro. E é desobediência da mesma forma. Né? Porque se quebra um só mandamento da lei, é culpado de quebrar todos. Em Provérbios 6,16 fala assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que a última ele não pode tolerar. O que é? O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Essa é a última, essa o Senhor não tolera. E não são coisas tão comuns de ver? A língua mentirosa. Tem gente, há aquelas pessoas que se diz que tem a mentira para o bem, mas isso não existe. Eu já falei sobre isso uma vez. Mentir por causa de umas bobeiras, gente, não compensa. Eu falo detalhes mínimos mesmo, de, por exemplo, eu recebo tanto, mas eu não posso contar para o meu marido, porque senão ele vai querer gastar meu dinheiro. Vou falar que eu ganhei só... Eu ganho 500 por semana, vou falar que eu ganhei só 300, porque aí sobra 200 para mim. Você está chamando o migrador para a sua vida, tá? Gente, estou lembrando aqui, sabe de uma mentira tão besta que a gente faz muito? Lá no Brasil é mais, porque no Brasil tem muita ligação, né? De gente pedindo, né? Pedindo uma ajuda. E aí, fala assim... fulano está aí? Não está, não. Porque já sabe pelo DDD de onde que é a ligação. É mentira do mesmo jeito. Ou quando alguém pede uma ajuda, você fala assim, não tenho dinheiro não. Samanta sempre cobra isso de mim, Samanta minha filha, que ela fala assim, mamãe, você vive falando que não tem dinheiro, mas vem no mercado e compra um tanto de coisa. Então, até aí eu tenho que vigiar para falar com ela, Samanta, eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas que você quer, porque esse dinheiro que eu tenho é prioridade para as coisas da casa. Tem que explicar bem explicado, porque senão eles usam isso aí e falam assim, mas você mentiu. E acha que por causa disso, eles têm a liberdade de estar mentindo lá na frente para você. Porque fala, mas a mamãe mentiu lá atrás para mim, então eu também posso. Vamos ver um exemplo de um outro homem, um homem de Deus aqui, que por causa de uma desobediência, não pôde entrar na terra prometida. Esse homem é Moisés. Eu amo Moisés, amo a história de Moisés. E eu sempre falo, quando eu chegar lá no céu, uma das primeiras pessoas que eu quero caçar para abraçar e falar com ele, Moisés, eu sinto muito por você não ter entrado na terra prometida. Porque passar aquilo tudo e não conseguir entrar, meu Deus.
Olha só, por que que foi? Para quem não sabe, em Êxodo 17, versículo 6, o Senhor fala com Moisés: e tu ferirás a rocha. E mais lá na frente, em Números 20, versículo 8, o Senhor fala assim com Moisés: falai a rocha. E o que Moisés fez? Ele pegou e bateu 2 vezes. Deixou de sair água? Não. Saiu água da mesma forma. Mas não foi da maneira que o Senhor ordenara. E aí o Senhor falou com ele que ele não iria entrar na terra. Quando eu leio essa passagem, sabe o que eu vejo? Como o Senhor é paciente com a minha vida. Porque se ele me tratasse da mesma forma, meu Deus, não gosto nem de pensar. Nessas horas eu paro e falo com Deus: oh Deus, obrigada. Eu agradeço a Deus todos os dias. Obrigada, Senhor, pela paciência que o Senhor tem com a minha vida. Porque, ô menina teimosa, meu Deus, só Jesus. Mas eu estou aprendendo. Um outro homem chamado Uzá, ele morre. Morre por quê? Porque a arca da aliança estava sendo transportada de uma maneira já errada, né? Poderia estar sendo transportada pelas mãos dos sacerdotes, nos ombros. Mas não. Davi mandou fazer um carro novo e ela foi puxada por carros de boi. E aí, no trajeto, ela foi para cair. Veio um homem sem, assim, talvez até sem maldade, foi para poder ajudar, segurar, para não deixar cair. E aí ele morre. Por quê? Era sagrada. Nem os sacerdotes não podiam estar olhando dentro dela na hora que eles bem quisessem. E então ele perde a vida dele por causa de desobediência. Nós temos que ter obediência, irmãos, em tudo nas nossas vidas. Tem como você não ser obediente às leis dos homens? Você pode passar no sinal vermelho? Você pode exceder a velocidade? O que é que vai acontecer? Você vai ser multado, a polícia vai parar. Na nossa vida, gente, tanto nossa vida no dia a dia, nós temos que ser obedientes. E também, principalmente, na nossa vida espiritual. Em Lucas 6:46, o Senhor fala, Jesus fala assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Você sabe o que é Senhor? Senhor era um termo. Senhor, olhando no dicionário, é dono. Para começar, início de conversa, Senhor é dono. Então, quando você fala Senhor, Senhor, você está declarando que Ele é seu dono. E Senhor era usado pelos escravos. O seu senhor, o escravo, né, o seu dono, comprava ele e ele trabalhava como dando seus serviços em troca de um pouco de alimento. E então, quando a gente declara o Senhor, Senhor, quer dizer então que o Senhor é o nosso dono. Mas se o Senhor é nosso dono, eu sou escrava dele? Aí, às vezes, você pode virar e falar assim: eu não aceito ser escravo do Senhor. Aqui não, eu não vou ser escravo. São dois. Tem o nosso Senhor, que pagou um preço por nós lá na cruz, dando o seu único filho para morrer em meu favor, do seu favor. Então, ele pagou um preço, e foi um alto preço, dando a vida de um único filho, derramando o sangue dele lá na cruz, em meu favor e em seu favor. Por isso, ele é seu dono. Agora você me fala, se você não quer obedecer a ele, você prefere o quê? Obedecer ao diabo? Porque só tem os dois. Se é para ser escrava, eu prefiro ser escrava do meu Senhor. O meu Senhor que está no céu. Porque foi ele que deu o único filho dele em meu favor. É forte. Tudo que Deus quer de nossas vidas, irmão, é obediência. Obediência. O Senhor vinha falando comigo essa tarde muito obedeça. Obedeça e deixa o resto comigo. Obedeça e deixa o resto comigo. É o que eu tenho essa palavra essa noite. Obedeça e deixa o resto comigo. O resto o Senhor cuida. Ele toma conta.
A gente tem tanta mania, né, de olhar e achar que não é capaz, principalmente do nosso chamado, né? A gente pensa assim, mas por que eu? Eu parei uns 2 anos da minha vida deixando de viver, pensando, tentando negociar com Deus. Mas por que eu? Fulana canta tão melhor lá, Senhor, tinha que ser ela. Não, ciclano que fala bem, olha, tinha que ser ele. E fulano que é tão estudado, tem a teologia e tal, por que não ele? Eu não sou capaz. Mas aí, vindo cá para a palavra de Deus na Bíblia, tantos homens também que eram assim, né? Moisés mesmo, quando foi chamado para guiar o povo, o que ele falou? Senhor, eu nem sei falar direito. O próprio Davi, o rei Davi, ele era o menor da sua casa, o mais novo, nem no meio estava. O próprio Samuel, quando chegou na casa de Davi, que viu o outro irmão dele, grandão, fortão, pensou, opa, é esse. Não, era o menorzinho, que nem estava lá presente. O que eu gosto de Deus é isso, sabe? Ele chama aqueles que nós humanos olhamos e achamos assim, dá nada. Mas Deus, ele quer esses mesmos, que você acha que não dá nada, ele vem cá e pega, levanta do pó e fala que eu te capacito, eu te guio, eu quero é você. Porque sabe por quê? Deus só quer um coração obediente. É só isso, mais nada. Se ele te chamou e você acha que não está dando conta, tira isso da sua cabeça, ele só quer a sua obediência. E mais nada. Foi isso que Deus colocou na minha mente. Lília, é você. Eu só quero a sua obediência, mais nada. Deixa o resto comigo. E hoje eu tenho vivido aquilo que 8 anos atrás eu sonhava. 8 anos atrás o Senhor mostrava os sonhos, eu não sabia, eu não entendia. Por que eu estou assim? Por que eu estou falando isso? Nossa, eu estava sendo tão usada. E coisas que estão se cumprindo lá na frente. Deus gosta de pessoas ousadas, pessoas corajosas. Medo, tira o medo. Cantar aquele hino, me tira o medo. Tem que cantar mesmo, porque o Senhor gosta de pessoas ousadas, obedientes, corajosas, que batem no peito e falam que eis-me aqui, Senhor. Sou nada não sou capaz não, mas eis-me aqui. Me usa. E tem também aquelas pessoas que batem no peito e falam assim, mas Senhor, e quer exigir de Deus, né? Senhor, eu tenho andado corretamente, eu tenho obedecido os seus mandamentos, eu tenho orado, eu tenho te servido, Senhor, e agora eu preciso disso. Começa a bater no peito, se orgulhar porque é uma pessoa obediente, que tem feito aquilo que a Bíblia manda, aquilo que o Senhor agrada. Só que eu tenho para falar para você que obediência nada mais é do que obrigação. É obrigação sua, é obrigação minha obedecer. Quando meu filho chega para mim e fala assim comigo, mãe, desci com lixo, o que eu vou ganhar? Não é aí que a gente vira e fala, mais do que sua obrigação, meu filho. Parabéns, obrigada. Mas isso é obrigação. Assim somos nós também. Para com o Senhor, não temos que bater no peito e querer exigir, porque a gente está fazendo o que a gente tem que fazer. Lucas capítulo 18 fala do publicano e o fariseu orando, né? Os fariseus batiam no peito e falavam assim, né? Obrigada, Senhor, te dou graças, porque eu não sou como esse pecador, não tenho agido dessa forma. Você acha que o Senhor vai aceitar uma oração assim? Em Deuteronômio 28, versículo 1, fala para a gente guardar e obedecer os mandamentos. Quero ler aqui o que está escrito em Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se a gente guardar o mandamento e praticar, né?
Não adianta só saber, já lemos isso, já falamos isso. Mas saber, colocar em prática. O Senhor nos abençoará. E às vezes a gente pensa, eu estou guardando os mandamentos do Senhor e eu quero que o Senhor me abençoe com riquezas, eu quero que o Senhor me abençoe com uma grande casa, com um carro bem bacana e tal. E a gente esquece dos mínimos detalhes, os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias, desde a hora que a gente acorda até na hora que a gente vai dormir novamente. Simples detalhes assim que eu posso dar para vocês. Nós mulheres, cozinhar um feijão, uma panela de pressão lá. Essa panela, ela pode explodir. Eu já tive vizinha que chegou a quebrar a perna, porque explodiu a panela, quebrou a laje e caiu tudo em cima da perna dela. Então, o Senhor nos dá livramentos todos os dias. Eu lembro lá no Brasil, eu tinha uma van, trabalhava com transporte escolar, trabalhei 9 anos com transporte escolar. E uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, Lília, eu gostaria de orar pela sua vida, porque o Senhor quer te dar um livramento. Eu falei, amém. Aí ela orou por minha vida, e eu fiquei assim, a semana toda com muito medo, pensando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, porque a irmã falou que Deus ia me dar o livramento, mas pode ser que vai acontecer alguma coisa, né? E o Chesco falando comigo, deixa de ser boba, se Deus já revelou, é porque já te deu o livramento, não vai acontecer, você tem que ficar feliz, em vez de ficar aí, né, doido aí pela casa fora, preocupado com o que vai acontecer. E aí passou a primeira semana e passou a segunda semana. No finalzinho da semana, acho que uma sexta-feira, eu subi um morrão. Quem é de Patinga aí conhece, né? O Morro da Conso, do Ideal. Subi um morrão com a minha van, cheia de crianças. Na hora que eu cheguei lá no plano, escutei um barulho estranho. Aí eu já parei o carro de uma vez. Aí um colega meu estava passando. Falei com ele, você termina de entregar as minhas crianças, por favor? Porque meu carro deu um probleminha aqui. E peguei só um menorzinho. Um de 4 aninhos eu deixei comigo porque tinha que ter mais cuidado, né? Entregar nas mãos da mãe. Falei, só esse não tem problema. Aí resolvi, liguei o carro de novo. Fui andando devagarzinho, tudo bem. O carro foi andando, a van. Quando eu cheguei, estava chegando perto da casa dessa criança, que eu fui reduzir a marcha, porque tinha um cruzamento, tinha quebra-mola, que eu pisei no freio, cadê o freio? Não tinha freio. E aí eu fui reduzindo, né, as marchas, falei, agora eu vou ter que ir aqui mesmo na mão. Eu fui reduzindo a marcha, joguei o carro para o meio-fio e ela parou. Foi aí que eu vi, falei, o livramento de Deus. Sabe por quê? Se esse barulho não tivesse dado lá em cima do morro, eu ia virar o carro lá em cima e ia descer o morro. E aí ia ser fatal, com o carro cheio de crianças. Então Deus é fiel nos mínimos detalhes. Vale a pena guardar os mandamentos dele, que ele nos honra, ele nos prospera em tudo. Não só financeiramente, mas nos prospera em coisas da nossa vida que a gente tem que dar valor. Gente, nós que estamos aqui na América, quando a gente acorda pela manhã, sabe a primeira coisa que eu falo com Deus? Deus, muito obrigado, porque eu não recebi nenhuma notícia ruim vinda lá do Brasil. Porque o medo de olhar para o celular e ver uma notícia ruim vinda dos seus parentes, alguma coisa. Então, é motivo de agradecer a Deus por tudo. Guardar e obedecer os mandamentos do Senhor. A gente sabe que o Senhor, Ele tem promessa na vida de cada um. Todo mundo tem promessa aí na vida, não é verdade? Quem tem promessa aí na sua vida? Deus tem promessas na sua vida. Não é à toa que você está aqui. O Senhor quer te usar. Não sei como. Às vezes é cantando, pregando, evangelizando.
tocando, de alguma forma, Deus vai te usar. Mas se você, o que eu tenho visto é pessoas que tinham de tudo para estar arrebentando de ser usada aí por Deus, pregando, cantando. Pessoas que têm trocado por qualquer outra coisa. Porque o inimigo, gente, ele é assim. Tem coisas que ele vê mais rápido que a gente. Parece que ele olha para você assim e fala assim, esse rapaz aí, ele vai me dar trabalho. Ele vai ser muito usado, ele vai ser bênção lá na frente. Então eu vou tentar aqui mexer meus pauzinhos para poder tirar ele, vou desconcentrar ele. Eu vou tirar ele do caminho, tirar ele do foco. Eu me lembro aqui que uma vez eu caí na armadilha de Satanás. Uma vez ele me pegou de jeitinho. Mas o Senhor foi misericordioso com a minha vida. E me poupou. Me reergueu de novo. E você acha que Satanás desistiu? Não. Não desistiu, não. Ele vem tentando. Só que muitas das vezes, as ofertas dele são as mesmas. Para você perceber, ele costuma muitas das vezes te oferecer as mesmas coisas. Se você não estiver ligada com discernimento, pedir a Deus, Deus, ilumina minha mente, me dá sabedoria para tomar as decisões. Outro dia eu já estava cansada já. Apareceu a mesma coisa para mim, que Satanás vem tentando, oferecendo. Eu parei e dei uma gargalhada na cara dele. Você é besta demais, hein? Não tem uma nova, não? Todo dia a mesma coisa? Eu caí uma vez, mas vou cair de novo, não, meu filho. Que não tem bobo, não. O Senhor está comigo. E eu peço todos os dias, o Espírito Santo, esteja comigo. Abre os meus olhos, que eu quero ver. Abre os meus ouvidos, que eu preciso ouvir, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, irmãos, a guardar os mandamentos dEle. Para que a gente possa ir bem. Para que as coisas na nossa vida possam caminhar bem, para que nós possamos ser abençoados. Porque quando nós damos ouvidos à voz de Deus, dá certo. Mas a partir do momento que você não ouve mais a voz de Deus e começa a tomar as decisões por você mesma, aí dá errado. E muitas das vezes também, quando a gente ouve a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, muitas das vezes também machuca a gente. Por que machuca? Porque a nossa carne quer saciar, a gente quer saciar a nossa carne. Não é verdade? E quando você pensa assim, não, eu não vou dar ouvidos, eu não vou saciar minha carne, eu não vou fazer a vontade da minha carne, eu vou fazer a vontade de Deus. Aí é aquela luta todo dia. Você e a carne. Você e a carne. Mas só que a nossa vitória é garantida. É garantida. Maior é o que está em nós. Maior é o que está com nós. Amém? Quantos aqui quer guardar os mandamentos do Senhor e praticá-los? Que o Senhor venha, irmãos, iluminar as suas vidas, as suas mentes, dando discernimento a cada um de vocês, jovens que estão chegando agora. Que vocês venham guardar os princípios, os mandamentos do Senhor nos seus corações, para que você vá bem, para que você prossiga para o alvo, para que você seja abençoado, tenha um futuro brilhante. É isso que a palavra do Senhor fala. É isso que a gente lê aqui no Antigo Testamento todinho. Guarda os mandamentos para que você vá bem. Não dê ouvidos aos outros deuses, porque outros deuses não têm voz, eles não podem fazer nada por vocês. Guarda os meus mandamentos, é isso que o Senhor quer de você. Obediência. Obediência. Obedeça e deixa o resto comigo. É isso que eu tenho para falar essa noite para vocês, irmãos. Obedeça, sejam obedientes à voz do Senhor e deixe o resto com Ele, que Ele vai guiar suas vidas. Amém? Ele vai cuidar de tudo, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus estudos, jovens, vai providenciar portas de emprego boas para vocês,
vai abençoar o seu casamento, vai mudar a história da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obediência. Essa é a palavra de hoje. Amém?